Gustavo Henrique do Flamengo no São Paulo. Mantuan volta ao Corinthians. Atualizações sobre Richard Rios e Arthur no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola aborda esses três temas e conta também sobre o martelo batido em relação ao futuro de Nenê e também sobre a possibilidade de Lucas Braga pintar em São Januário. Tudo sobre o novo patrocínio do Atlético Paranaense, as últimas do mercado, bastidores, finanças, Jamerson vai jogar onde e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube com a missão de deixar você por dentro sobre tudo o que acontece com o seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimatch, a casa de apostas esportivas que é a patrocinadora master do Botafogo e também patrocinadora do Campeonato Paulista. Queria te contar que estou vivendo uma fase espetacular na Parimatch. As últimas 5 apostas terminaram com vitórias. A última delas, uma aposta quádrupla em partidas das eliminatórias para Euro. Comecei com R$200 na Parimatch e já estou com 1.137. E nesse sábado quero fazer 2 apostas. A primeira em mais 4 jogos das eliminatórias da Euro vai ser outra quádrupla, apostando nas vitórias da Escócia, da Suíça, da Romênia e da Espanha. A odd é de 2,31, estou apostando R$100 para voltarem R$231. Quero também apostar em Marrocos e Brasil, cotações altas. Vitória do Marrocos paga 5,10, o empate pagando 3,80, a vitória brasileira pagando 1,74. O que eu vou fazer? Vou apostar que o jogo vai ter abaixo de 2,5 gols, ou seja, eu ganho com nenhum gol, 1 gol ou no máximo 2 gols. Cotação a 1,85, estou colocando R$50 para voltarem R$92,50. Curtiu, né? Então vem apostar comigo na Parimatch, é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar o telefone celular para o QR Code. Por que você deve apostar na Parimatch? Porque ela permite depósitos bem pequenos, você pode fazer apostas a partir de R$1. Isso sem falar no atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias da semana. Vem se divertir comigo agora mesmo, pega o link, faz seu cadastro, aponta o telefone celular para o QR Code, só não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a final do Campeonato Paulista. O jogo de ida vai acontecer na Arena Barueri. O Água Santa, que é mandante nesse jogo contra o Palmeiras, tinha a possibilidade de atuar na Vila Belmiro, mas pensando numa bilheteria maior, por conta da capacidade da Arena Barueri, 31 mil pessoas contra 16 mil da Vila Belmiro, optou-se pelo estádio vizinho à cidade de São Paulo. Quero contar que Rony, atacante do Palmeiras, será titular da seleção brasileira contra Marrocos nesse sábado, 19 horas. Trio de ataque com Rony, Vinícius Júnior e Rodrigo. Time provável do Brasil com o Ramon Menezes deve ter Ederson ou Everton no gol, Emerson Royal, Militão, Ibañez e Alex Telles na zaga, meio campo com Casemiro, Andrei Santos e Paquetá, na frente Rony, Vinícius Júnior e Rodrigo. Bora falar sobre o Santos, que tentou nos últimos dias a contratação do lateral esquerdo, o Wendel. Ele defende o Porto, é reserva nesse momento e apesar de ser reserva, o Porto não topou liberá-lo. Diante desse cenário, o Santos toca seus esforços na contratação de Jamerson, ou Jamerson, de quem vou falar daqui a pouco. Para fechar o giro de notícias, queria contar que Guilherme Arana já tem data para retornar aos gramados. Lateral esquerdo do Galo, que passou por cirurgia em setembro do ano passado, vai voltar a partir de maio. Ele vai ficar 8 meses de recuperação e ele deu uma explicação importante. Ele contou que vários atletas que fizeram cirurgia de ligamento voltaram em 6 meses. Mas há uma pesquisa que aponta que essa volta antecipada facilita novas lesões. Para evitar qualquer problema, ele vai cumprir os 8 meses de protocolo para voltar em segurança. A última do giro de notícias, o Guarani terá Bruno Pivetti como seu técnico para a Série B. O ex-comandante da Chapecoense assinou o contrato nessa sexta-feira. Bora falar agora sobre Guilherme Mantuan, informação exclusiva que eu quero dividir com vocês. O meio atacante que pertence ao Corinthians e está emprestado ao Zenit até a metade do ano, não deve voltar, pelo menos é o que me contou na noite dessa sexta-feira o Fernando Garcia, que é seu empresário. Há uma possibilidade de compra já há bastante tempo sendo discutida entre o Zenit e o Corinthians. Vale a lembrança de que o Timão era dono de 80% dos direitos econômicos do atleta e deixou 50% para ter o Yuri Alberto em definitivo. Importante lembrar que se o Zenit decidir pela compra do jogador, vai pagar bem menos do que os 10 milhões de euros estabelecidos no contrato de empréstimo no ano passado. Mantua, que ainda não conseguiu se firmar na Rússia, são até agora 21 jogos, 4 gols e 1 assistência, só que dos 21 jogos, apenas 5 na condição de titular.
Importante lembrar que dos últimos 13 jogos ele foi titular apenas uma única vez. E você sente falta do Mantuan com a camisa do Corinthians? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar sobre o Vasco da Gama com informações importantes duas. Quero começar falando sobre Nenê, que teve uma reunião nas últimas horas com Paulo Brax, o diretor executivo de futebol da 777, e ele foi avisado de que o Vasco e a 777 não estenderão seu contrato. O vínculo se encerra em 30 de abril e vai caber ao Nenê dizer se continua no Vasco, mas ocupando um cargo na comissão técnica a partir de maio, ou se vai tentar jogar até o fim da temporada em outro clube. Importante lembrar que o Nenê tem enorme ascendência em relação a outros atletas, especialmente das categorias de base, e tinha a intenção de permanecer em São Januário, não houve acordo. A outra informação importante sobre o Vasco: nas últimas horas o Cruz Maltino procurou dirigentes do Santos para demonstrar interesse na contratação de Lucas Braga, atacante de 26 anos de idade, que tem sido bem pouco utilizado pelo Odair Hellmann. Na atual temporada são 13 partidas, 3 como titular, 10 na condição de reserva. É bem verdade que um problema no pubis também o atrapalhou em alguns jogos. O Santos gostou da possibilidade de negociar o Lucas Braga, especialmente diante da possibilidade de uma troca, mas ainda não há um acordo entre os clubes, porque o Vasco ficou de apresentar uma relação de atletas à disposição. A tendência é que o Vasco não coloque jogadores titulares do Barbieri nessa lista de possíveis candidatos a se mudar para o Santos. Bora falar agora sobre o futuro de Jamerson, lateral esquerdo que pertence ao Guarani, é desejado pelo São Paulo, pelo Santos. Queria contar um bastidor. Ele chegou bem baratinho ao Guarani na metade da Série B do ano passado. E mesmo tendo jogado apenas 19 dos 38 jogos possíveis, ele conseguiu ser o recordista de assistências do Guarani. Foram 7 assistências no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Primeiro ele chegou por empréstimo e depois o Guarani exerceu o direito de compra por só R$400 mil, que equivaleram a 50% dos direitos. Outros 50% seguem vinculados ao Azures, que é um clube que tem se tornado bastante exemplar na formação de jogadores no Paraná. Outra informação importante: o Guarani pensou em negociar o Jamerson por R$10 milhões. Já percebeu que não vai conseguir essa grana e tenta arrancar o máximo possível de Santos e São Paulo. A ideia do tricolor não era colocar dinheiro, apenas atletas na negociação. Envolveria uma troca de 3 ou no máximo 4 jogadores da base que já tiveram no time principal para reforçar o Guarani de olho na Série B. O Guarani não aceitou apenas o envolvimento de atletas, que é um pouquinho de dinheiro. A definição deve acontecer nos próximos dias. Hora de atualizar sobre 2 reforços no Palmeiras. É incrível como cada contratação no mundo alviverde se transforma em enorme novela. Primeiro sobre o Arthur, atleta que pertence ao Red Bull Bragantino e já foi atleta do Palmeiras, foi vendido do Palmeiras para o Red Bull Bragantino por €4 milhões, informação do próprio Red Bull. Pois bem, contei para vocês que na quarta-feira o Palmeiras ofereceu €8 milhões para comprá-lo. Red Bull disse que só faz por 10 e não existiram novidades nas últimas horas. Pouco antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos principais dirigentes do Red Bull e ele falou que o assunto está parado. O Palmeiras vai precisar chegar nos €10 milhões se quiser levar o Arthur, senão não haverá negócio. Sobre Richard Rios, aí com mais novidades. Richard, que já havia se despedido dos companheiros de Guarani na quarta-feira, não treinou na quinta e esteve nessa sexta-feira no Brinco de Ouro da Princesa para se reunir com dirigentes do Guarani. O Bugre já foi avisado que o Palmeiras fez sua oferta máxima. O que o Guarani está tentando fazer? Está tentando morder um pedaço dos 25% dos direitos da negociação que pertencem ao atleta. O Guarani é dono de 50%, o Flamengo é dono de 25% e o Richard Rios é dono de outros 25%. Como o Guarani já percebeu que o Palmeiras não pagará mais do que a última proposta, está tentando ficar com um percentual a que teria direito o jogador. O Flamengo também não abre mão dos seus 25%. Posso contar que essa reunião nessa sexta-feira entre o Richard Rios e o Guarani não prosperou. Ainda não houve um acordo entre as partes e enquanto não existir essa definição, o Richard não vai ser liberado para atuar no Palmeiras. A tendência é que exista um acordo entre os clubes, mas até agora nada de concreto e o Palmeiras vai se aproximando perigosamente do fim da janela de inscrições, se encerra no dia 4 de abril, sem qualquer contratação. Bora falar agora sobre o Atlético Paranaense, que anunciou nessa sexta-feira sua nova camisa e um novo patrocínio master. Trata-se de mais uma casa de apostas, Esportes da Sorte, que vai bancar pelos próximos 3 anos um contrato anual de 16 a 17 milhões de reais.
O vínculo é de 3 temporadas e esse valor que eu citei é por cada ano de contrato. Dessa maneira, o Atlético Paranaense se coloca entre os clubes com maiores contratos de patrocínio do país, vai ocupar mais ou menos a 10ª colocação ao lado do Atlético Mineiro. O Galo tem direito a 16 milhões de reais da Betano, embora com bônus possa chegar até 20 milhões de reais. Vamos trabalhar com os números fixos. Então, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro com condições bastante parecidas em relação a contratos de patrocínio master. Só para completar, o Furacão que joga nesse domingo contra o Maringá, a partida de volta das semifinais do Campeonato Paranaense, na ida vitória por 2-0 do Furacão. O Atlético muito perto da grande decisão do estadual. Bora fechar o vídeo para te explicar qual a chance de Gustavo Henrique, zagueiro que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Fenerbahçe, ir parar no São Paulo. Movimento que surgiu nas redes sociais, embora o namoro entre Gustavo Henrique e São Paulo seja bem antigo. Ninguém no São Paulo esconde que há necessidade da contratação de um zagueiro. Mas a história do Gustavo Henrique acabou me surpreendendo, até porque quando ele é emprestado pelo Flamengo ao Fenerbahçe, existia no contrato a obrigação de compra. Fui conversar com o Luiz Carvalho, que é um empresário do Gustavo, para saber se existia alguma chance de o Fenerbahçe não comprá-lo. O Luizinho afirmou que a única chance de o negócio ser desfeito e de o Fenerbahçe não ter a obrigação de compra é se o Gustavo Henrique apresentar problemas no joelho, algo que não é o caso. O atleta tem atuado com alguma frequência, foi, por exemplo, titular da última partida do Fenerbahçe. É bem verdade que nesse ano a coisa não anda tão boa. São 3 jogos como titular e outros 4 na condição de reserva. Desde o início da temporada, são 23 partidas, sendo 20 desde o princípio. Quero destacar a frase do Luiz Carvalho e o Luizinho sobre o tema, abre aspas, não é verdade que ele pode ir para o São Paulo e o Fenerbahçe terá de comprá-lo de forma obrigatória, fecha aspas. São Paulo está em busca de um zagueiro, porque sabe que não terá Ferrarese. Rogério Ceni vai trabalhar com 3 zagueiros durante todo o Campeonato Brasileiro. Os titulares nesse momento, Beraldo, Alan Franco e Arboleda, com Diego Costa voltando de contusão, também para buscar um espaço. Bom, pessoal, não é essas as informações do sábado. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, faz aquela coisa toda. A gente volta mais pro fim do dia com outras novidades. Abraço, bom final de semana!